Nós somos assistentes sociais, temos uma história junto aqui, uma história linda para contar junto com a Missão na Aliança também. Mas é interessante, eu não ia falar. Depois eu falei, Senhor, eu vou falar, não tem como. Depois de ouvir o Marcos falar, essa equipe toda falar, a Lu ia falar um pouquinho desse projeto, mas eu resolvi falar disso aqui, gente. Juntos, nós damos oportunidades para a vida em abundância, né? E aí eu pensei em duas palavras quando eu vi o Marcos e a equipe falar, em conectividade espiritual e uma conectividade social, porque eu comecei a perceber que dessa história do Binho, né, tem outras histórias para contar, e aqui nós vamos formar essa conectividade para a glória de Deus, para a edificação do reino. E eu percebi aqui nesse livrinho, porque eu também tenho algumas histórias junto a outros projetos, que o Binho estava morrendo de medo de ir para uma casa-abrigo, uma casa de acolhimento, né? Eu também trabalho com algumas casas de acolhimento. E aí, eu sei também que tem projetos aqui, né? De casa de acolhimento, tem, Bebeto? Lar da Mônica. E aí é o seguinte, casa de acolhimento, quando a gente pensa na violência do sistema, e quando a gente pensa também que o pai e a mãe que bebe, porque ele estava falando que o amiguinho dele, a mãe, bebia, e é o que nós vamos falar agora, da dependência química, bebia, e por isso ele tinha que estar numa casa-abrigo, ser acolhido e protegido por causa da violência do álcool e da droga, das dependências psicoativas. Nós não vamos falar desse projeto de drogas ilícitas, porque esse projeto nem a gente conhece muito bem, apesar de eu conhecer o doutor João Paulo Lotufo Becker, que é o doutor Bartô. Esse é um médico cristão da minha igreja, vocacionado através da medicina e especialista em tabagismo, doutor João Paulo. E tem um cargo junto à USP e ambulatório de tabagismo da Universidade de São Paulo, e foi a Universidade de São Paulo que deu uma força para o João Paulo iniciar esse projeto. Ele tem caminhado sozinho, apesar de ter o apoio da universidade, mas ele tem caminhado sozinho. Então, esse projeto, eu acredito que entre 15 e 20 escolas, mais na região de São Paulo, e aí nós vamos falar que é para trabalhar justamente a prevenção das drogas lícitas no sistema e na comunidade escolar. E aí João Paulo, como especialista em tabagismo, ele sabe que é a porta de entrada para outras, né, Marcos? Para outras drogas, né? E aí ele sabe o quanto o cigarro tem matado, né, as pessoas. E ele tem batalhado muito, ele procurou Erundina e procurou vários políticos que estão desacreditados, tentando fazer desse projeto uma política pública. E existem outros projetos similares, mas assim, não é uma política pública. Então, quando a gente fala não tem direito à educação, né, Marcos? Como é que está o nosso sistema educacional? E, gente, quando a gente vai falar um pouquinho desse projeto, a Lu, a gente pode dizer que a gente teve muitas frustrações, viu? Muitas alegrias, mas as frustrações foram iguais. Pelo sistema educacional, pela visão dos professores, pela visão dos gestores, por não existir trabalho em rede como a gente gostaria, e nós estamos batalhando para que isso aconteça. Mas assim, existe uma frustração que não tira a nossa esperança, mas existe. A Luciana vai compartilhar um pouquinho dessas frustrações. Esse livro aqui é uma cartilha dele, que talvez vocês possam olhar o site. A gente não pôs o site aí, né, Lu? Pôs? Então a Lu pôs o site no último slide, e aí vocês podem consultar, porque o site tem coisas bem importantes, como essa cartilha tem, e tem vários livretos também, que
foram escritos pelo Dr. João Paulo. É importante você conhecer, viu, Marcos, também, né? Porque na linha dos conselheiros, se eles souberem disso, eles também vão trabalhar junto ao sistema educacional, né? E aqui tem o nome de vários livrinhos, acho que são uns 5 ou 6. Eles nos deram muitos, nós distribuímos esses livros para a comunidade escolar. Mas eu tenho que colocar o outro lado, é o cara e coroa, né? É o lado da esperança, mas é o lado da dor também, da frustração. As crianças, as pessoas têm dificuldade para ler, levam o livro para casa. Então, por que nós estamos aqui com projetos? Para trazer esse hábito da leitura, porque esse é um material caríssimo, né? Que foi feito e ele tem distribuído. A Lu, então, vai compartilhar um pouquinho, mas, para mim, fica isso aqui. Acho que todo compartilhar que vai ter nesses 3 dias vão ter essa conectividade. E esse projeto é uma extensão do Binho, que começa com álcool na casa dele ou com medo da casa de acolhimento, e a gente tem que ir para as escolas para trabalhar a prevenção. O slide fala, e a Cirlei mencionou, a gente fala das drogas que não são ainda regularizadas no nosso país, como a maconha, o crack, mas o cigarro e o álcool as crianças compram no comércio, né? Eu me lembro que o meu pai é fumante, meu pai tem 61 anos, e ele fuma acho que desde os 14. E ele pedia para a gente comprar cigarro, e a gente ia. Né? Então, eu vejo, é uma realidade que eu vivi e que as crianças vivem muito mais. Então, o Dr. João Paulo, no estudo que ele fez, na pesquisa, ele coloca que o cigarro, né, o tabagismo é a droga mais vicejante que existe e a partir daí a porta de entrada para as drogas mais pesadas. E aí ele fala também que o álcool é a segunda droga mais vicejante. E que é uma droga que está presente nas casas, né? A Sandra, semana passada, em visita à comunidade, ela e Dona Romilda viram um senhor que acabava de falecer. Alcoólatra, ele faleceu dentro do único bem que ele tinha, que era um carro velho. E do lado do corpo, um corotinho, como muitos chamam, de cachaça. Né? Essa é a realidade, que a gente não quer que as nossas crianças vivam, né? E por isso esse projeto. E aí o doutor tem toda uma pesquisa em cima disso, e aí muito interessante que ele coloca que 5 itens são muito importantes para que as crianças não se envolvam com as drogas, que é a espiritualidade, a família unida e com limites, atividades culturais, atividades sociais e boas amizades. Né? Se uma criança ela é cercada desses estímulos bons, a probabilidade diminui. Né? Ela não zera, mas ela diminui. Né? Acho que é um pouco diferente da realidade que a gente trabalha. Né? As nossas crianças normalmente não têm esses itens importantes. Por isso que quando a Cirlei comentou desse projeto, a gente foi até a escola apresentar esse projeto e propor parceria com a escola. Né? Então, a gente já trabalhou com essa escola, então aqui no final a gente tem algumas ações que já foram feitas em parceria com a escola, teatro, bazar, escola bíblica de férias, algumas coisas. E aí a gente apresentou esse projeto para a escola e a escola topou, mas mais do que a escola, a Missão Aliança topou. Né? Ela decidiu caminhar com a gente nesse projeto também e por isso que a gente conseguiu operacionalizar esse projeto. Né? Então, essa escola chama Escola Estadual Professor Antônio Ricardo Pecchio. Ela está localizada ao lado da comunidade Boracéia, favela do Murão, em Carapicuíba. A Dona Romilda, que muitos aqui conhecem, é moradora dessa comunidade, e as crianças e as famílias que nós trabalhamos, 50%, 60% moram nessa comunidade.
tem aproximadamente 1.800 alunos, e das crianças do projeto missionário, das oficinas culturais, das 80 que nós trabalhamos, 52 estudam nessa escola. Então, foi algo que nos fez procurar a escola para propor essa parceria. O público-alvo, embora a escola tenha 1.800 alunos, a gente trabalhou só com o período da manhã e da tarde, então foram 1.254 alunos de 6 a 10 anos e 114 de 15 a 16 anos. 55 professores e os pais. Em algumas ações, né, ações pontuais. Aí tem os objetivos específicos desse projeto, que é integrar a equipe pedagógica, capacitar e conscientizar, sensibilizar, fortalecer parceria entre a comunidade e a escola e o projeto. Essas são as atividades que foram propostas. Então, palestra, concurso de redação, teatro e a distribuição dos livretos. Tivemos também algumas atividades extras. A primeira atividade foi uma atividade de sensibilização com os professores, né? Então, o Dr. João Paulo foi até a escola e fez uma palestra. Dos 55 professores, 21 foram, né? E 23 faltaram. Segundo a vice-diretora da escola, normalmente, quando os professores sabem que tem alguma palestra, eles não vão. É muito triste. Nós ficamos muito decepcionados com essa realidade, né? Nós levamos a nossa equipe do projeto para a escola, foi bem bacana, mas essa é a realidade, né? Aí nós tivemos uma atividade esportiva bem bacana com as crianças são ótimas. É por isso que eu gosto muito quando o Bebeto fala, eu acredito na prevenção, porque a gente trabalhar com essa molecada para que eles coloquem, né, para que isso seja incutido na cabecinha deles, que isso não é legal. Então teve uma atividade lúdica e através de circuitos, de brincadeiras, eles entenderam quais são os malefícios do álcool e do cigarro para a vida da gente, né? Eles também, um grupo do projeto Dr. Bartô participou de uma festa folclórica que teve na escola, então uma atividade lúdica de brincadeira, tiro ao alvo, se você derrubasse o cigarro ou a bebida, você ganhava um prêmio. E ainda tinha um papo com o educador bem legal. As crianças todas participaram, né? Os pais com um pouco de dificuldade de participar dessa brincadeira, então todo mundo manteve um pouco de distância. Também uma palestra, e aí uma palestra com fantoche para as crianças menores e com os maiores, uma palestra com slides, com o objetivo de transmitir as informações do cigarro e do álcool e tudo o que decorre, né, dos malefícios disso para a gente. E aí, nessa semana, a gente teve um teatro, que foi, acho que, eu acredito, eu tenho até que ver com a equipe, mas acho que foi a atividade de fechamento. E foi muito bacana, porque aí entra toda a participação da criança, de uma maneira bem lúdica. Então, esse era o nome da peça, né? Ted Mola e sua banda contra o cigarro e a terrível bebida. Então, demonstrar de forma lúdica os perigos do álcool e do cigarro para as nossas vidas. Esse era o Palhaço Pelúcio, inclusive ele mora aqui em Curitiba, se alguém quiser o contato. Ele levou o doutor em fantoche para conversar com as crianças, e tinha um guitarrista, e era muito legal. Eu trouxe um videozinho que, só para vocês verem um pouquinho da participação efetiva das crianças no projeto. Depois do teatro, a gente fez uma pesquisa com as crianças lá do projeto, que foram até assistir, e a gente pegou alguns depoimentos que eu queria compartilhar com vocês, que eu acho que a fala da criança é maravilhosa. Então, aí uma criança, a Larissa: eu aprendi que as bebidas e o cigarro acabam com os nossos órgãos, e que mesmo quando não somos fumantes, mas cheiramos a fumaça do cigarro, corremos o risco de que nosso pulmão fique doente, né?
A outra compartilhou, a Maíra, de 11 anos. Quando eu saio do meu apartamento, elas moram no CDHU, moravam na comunidade e mudaram para o CDHU. Quando eu saio do meu apartamento para brincar, sempre tem alguém fumando na escada, mas fumando outras coisas que também fazem muito mal para a saúde. Aí o Luiz Otávio, eu gostei da música, do palhaço, que ensina as partes do corpo, e que ficam doentes quando a pessoa toma cerveja. Carlos Eduardo, aprendi sobre as doenças que o cigarro e a bebida pode causar nas pessoas, machucando o coração, a cabeça, os rins e tudo mais. Aprendi que não podemos ficar perto de quem fuma, faz mal. A Jamile, de 10 anos. A Ana Clara, fumar faz muito mal, corremos o risco de morrer. A Girlaine, o cigarro faz mal para os nossos órgãos, principalmente para o pulmão. E nós só temos um. Se ele ficar doente, nós vamos morrer. Essa última eu achei demais. O primeiro, o Michel, que eu achei o raciocínio do Michel muito interessante. Aprendi que a cerveja faz mal, como qualquer outra bebida mais cara. Ou seja, ela é acessível, né? Então, eu posso ter, mas ela faz muito mal. Eu achei demais o raciocínio do Michel. E a Raíssa eu achei demais. Ela colocou, eu não fui, mas minha avó fuma e é horrível ficar perto dela. Ainda bem que tem um pé de abacate no quintal, para ajudar o meu pulmão a ficar limpo. Eu achei demais. Que aí entrou o projeto, viu, Raquel, de educação ambiental. Né? Muito bom. A gente fez alguns gráficos aqui para demonstrar, né, as séries e as faixas etárias atendidas. 266 crianças do primeiro ano do ensino fundamental, 266 do segundo ano, 266 do terceiro ano, 228 do quarto ano do ensino fundamental, 228 do quinto ano, 76 do primeiro ano do ensino médio e 38 do segundo ano do ensino médio. Nós fizemos uma pesquisa com os professores, essas foram as perguntas que nós encaminhamos para os professores responder. Quantidade de professores que responderam à pesquisa. De 55, 13 responderam. Aí a gente colocou assim, uma pergunta para se os gestores compreendiam a importância do assunto. Dos que responderam, disseram que 85% disseram que sim, compreendem. 85% disseram que os alunos compreenderam e 70% que os pais compreenderam a importância do assunto. 60% acha que é importante ter palestra para os pais e 15% mais teatro. A gente acredita assim que todas essas atividades foi no intuito de prevenção, né, de mostrar os perigos das drogas. Mas a gente sabe que tem muito para fazer, né, muito para fazer. Então, a gente também, o PMVC ali é Projeto Missionário Vila Capriotti, a gente entende que com as demandas do dia a dia, a gente não consegue também estar acompanhando, estar indo na escola o tempo todo para tentar assegurar esse projeto com mais eficiência, né? Então, aí a gente também tem uma parcela de responsabilidade. Os gestores e a equipe pedagógica, a gente acredita que eles poderiam ter dado um pouco mais de importância a esse projeto. Um pouco mais de participação da comunidade, dos pais também, e tentar envolver outros atores sociais. Então, esses são pontos que a gente entende que ficaram falhos. Mas a gente acredita que essas 1.368 crianças e adolescentes e alguns professores que se identificaram com essa causa, a gente acredita que bons frutos podem nascer daí, como as falas daquelas crianças, né? Então, a gente agradece muito o apoio da Missão Aliança por entender a necessidade. Quando a gente pensou nesse projeto, a gente trabalha com uma comunidade, uma favela grande. E a gente falou, a gente não pode levar esse lema de trabalhar droga dentro da favela, uma vez que você vai comprar uma briga enorme, né? Mas de que maneira a gente pode trabalhar esse tema? Com a escola, que atinge um número maior de alunos, né, de crianças. Então, a gente agradece à Missão Aliança por comprar essa ideia, por caminhar com a gente. Aí tem os sites que vocês podem entrar em contato do Dr. Bartô, o Facebook,
Aí tem mais informações também. Tá? Obrigada, Bebeto. Deus abençoe.